Muita gente pergunta como é que eu posso treinar o meu ouvido, o meu escutar, o listening de inglês através de seriados de televisão. Talvez um dos métodos mais efetivos se você não mora num país que fala inglês, se você está longe, se você não tem pessoas para conversar com você o dia inteiro, você não está ouvindo o dia inteiro, você pode usar os seriados de televisão para treinar. Antes de nós falarmos sobre usar seriados de televisão, eu só quero relembrar que é importante ouvir, mesmo que você não tenha foco no que você está ouvindo. Se você está fazendo alguma coisa, manter o rádio ligado, podcast em inglês, ou mesmo um seriado sem você prestar atenção, porque você está ouvindo. Mas agora vamos imaginar que você queira aprender. Eu quero treinar. Como é que eu faço? Que método que existe? Que passos eu posso dar? Nós vamos então te ensinar nesse vídeo o que fazer, como fazer, por quanto tempo fazer, para que você possa usar seriados de televisão para te ensinar inglês. A primeira coisa que você tem que saber é que você vai escolher seriado. E você vai escolher um seriado como Friends, um seriado que tenha bastante diálogo, não filmes. Filme legal, mas o filme trabalha muito com imagens, pouco diálogo. O seriado, ele tem muito mais diálogo, então você vai poder desfrutar muito mais desses sons, da melodia, de como as pessoas falam. Certo? Então, a primeira coisa é escolher um seriado que você vai poder entender muito mais e muito melhor. Por exemplo, eu não aconselharia você começar com The Big Bang Theory ou Dr. House. E você não é um médico? Exato. Começa com alguma coisa que melhor. Número 1 para mim é Friends, porque você tem o inglês do dia a dia, você tem as pessoas falando e ainda que você sabe que comédia normalmente eles falam mais rápido e é uma forma excelente de você treinar. You know what we should all do? Go see a musical. Muita gente diz, mas eu não gosto de Friends. Mas não é você gostar. A questão aqui não é gostar ou não. A questão é você vai poder escolher algo que você vai aprender. Então essa deveria ser sua primeira opção. Depois você vai poder desfrutar. Depois você vai poder escolher o seriado que você gosta, porque você vai ouvir. Mas para começar, escolha algo que você facilmente... Por exemplo, que você tem um episódio curto, como 20 minutos, como é o caso de Friends, ou The Office. The Office também é muito interessante. Você tem aí bastante diálogo no ambiente de trabalho, onde você também pode aprender muita coisa relacionada, principalmente se você trabalha numa empresa. Então essa é uma boa opção. Seinfeld é um seriado mais antigo, tem também bastante diálogo, mas tem muito jokes, tem muita piada. Talvez você não vai entender, mas vale a pena pelo contexto, pelo menos você vai aprendendo, porque o inglês que eles falam é muito bom. E o inglês do Seinfeld, o principal comediante, o inglês dele é excelente. Então vale a pena ouvir Seinfeld. Então escolha, em primeiro lugar, escolha bem o seu seriado. Nobody wants this. Nobody wants this. You need me to be something that I can't promise that I can be. And if I falter even a little bit, your whole life blows up. That's not fair to you. You just told me you love me. What are you saying? Ok, então você pode buscar isso aí e existem vários outros. Bom, agora vamos então começar. O que você vai fazer? Primeiro, você não vai se sentar para assistir tudo. Você lembra, você está treinando. No sábado à noite ou no outro dia, você pode desfrutar, mas agora você vai treinar. Então você vai assistir uma pequena porção. Você pode assistir uma porção de pelo menos uns 5 minutos com legendas em português para você entender o contexto. Então coloque 5 minutos, veja a legenda, você entende o contexto. Uma vez que você entende o contexto daqueles 5 minutos, pode ser 1 minuto, pode ser 2, 3, 4, 5, você então volta, retira a legenda. Agora você vai assistir aqueles mesmos minutos, os 5 minutos ou os 2 minutos, com legendas em inglês. Porque agora você vai começar a ouvir e ler o que eles estão falando em inglês. Se você tiver muita paciência e você tiver com muita vontade realmente de aprender, você pode tomar nota, você pode escrever as frases. Mas não necessariamente nesse exercício de listening, porque você vai trabalhar mais com ouvir. Você não precisa entender
tudo, mas vai ser legal você começar a perceber o que você entende. Eu consegui pegar essa palavra e tal. Ouvir e ver a legenda em inglês. Depois você vai assistir tudo novamente, sem nenhuma legenda. E aqui é exatamente onde a mágica acontece. Porque quando você ouve e não tem legenda, você está prestando atenção aos sons. Você vai ouvir a melodia melhor, você vai ouvir as palavras bem mais claro. Tudo começa a acontecer. E é incrível. Quando você ouve a primeira vez, parece, não vou entender isso nunca. E depois você ouve a segunda vez, a terceira vez. E sem legenda. O exercício, a mágica acontece quando você assiste sem a legenda. Então, essa é uma coisa muito simples para você fazer. Você vai escolher um bom seriado, você vai assistir uma porção com a legenda em português para conhecer o contexto, se for necessário. Depois você vai assistir para conhecer as palavras em inglês, e você vai poder ler, porque você vai poder então relacionar. Lembra que nesse momento você vai estar mais lendo do que ouvindo, mas você vai estar lendo para saber o que está se falando. No momento que a mágica acontece, é exatamente quando você, depois de ouvir tantas vezes, você agora vai ouvir e você vai descobrir as palavras começam a surgir. E quando eu digo é aqui onde a mágica acontece, eu tenho outro vídeo que fala que em inglês não é mágica, você não vai entender instantaneamente, mas você vai entender como resultado daquilo que você faz, desse exercício. Pronto, você tem aí um exercício para pelo menos uns 15 minutos que você vai poder assistir, e aí você tem um exercício para fazer pelo menos uns 10 a 15 minutos, você vai poder parar, ouvir, e você tem palavras que você vai repetindo. A outra coisa que você vai fazendo depois desse exercício é fazer uma repetição, porque às vezes você escuta alguém falando uma coisa e você repete. Você não vai repetir tudo. Outra frase legal: repita, fale em voz alta. Comece a repetir uma palavra, repita a palavra. Você escutou bem a palavra, então repita a palavra. Aí você tem uma dica de como fazer. Faça as coisas simples, né? As coisas não precisam ser complexas, não precisam ser complicadas, e você não precisa de tanto tempo. Por isso basta você escolher um bom seriado e então você vai assistir com a legenda no seu idioma para entender o contexto. Tira a legenda em inglês para você poder ler as palavras, tira a legenda em inglês e agora então você vai ouvir, desfrutar do som. Essa última etapa você pode repetir várias e várias vezes. O ideal é, se você tiver 30 minutos para você poder ouvir e fazer isso, seria fantástico para o seu listening. Dá uma olhada como nossos alunos aprendem inglês de zero à fluência, com aulas curtíssimas, diárias, onde você aprende a frase do dia, aquela frase que você precisa memorizar. Visita o nosso website, se inscreva e você vai ter acesso a uma semana de aula grátis. Então você vai ver como funciona nosso método de aprender inglês como esporte, não como uma ciência.